Bom, pessoal, tudo bem? É, eu vou gravar aqui resoluções da lista de exercício de impulso e quantidade de movimento, tá? E eu vou deixar aí para vocês na plataforma. Vamos lá. Vou pegar a questão da UERJ, do Enem, para ficar diversificado. Vou pegar essa primeira questão da lista. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo, inicialmente em repouso, em função da força F que atua sobre ele. Então a gente percebe que um corpo, ele fala que está inicialmente em repouso, velocidade inicial zero, e mostra um movimento cuja aceleração está variando, né? Não é um movimento uniforme, nem tampouco uniformemente variado, que é aquele que a aceleração é constante e quem varia é a velocidade. Aqui a aceleração está mudando, 1, 2, 3, 4, né? Por quê? Porque a força muda. Quanto maior a força, maior a aceleração que ela vai promover. Então, quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, quanto que vale a sua quantidade de movimento? Como que a gente vai fazer isso, né? A quantidade de movimento do corpo é o produto da massa com a velocidade. A unidade é uma boa cola para isso, né? Quilograma vezes metro por segundo. É uma cola, é massa vezes velocidade. Então, quando a velocidade for 10, quanto que é a quantidade de movimento? A pergunta dele basicamente é, qual é a massa? Por quê? Se a velocidade é 10, basta eu saber a massa que eu vou saber a quantidade de movimento. Professor, como que eu faço para descobrir a massa? Eu tenho a força que atua nele e eu tenho a aceleração, F igual a ma. Eu consigo automaticamente descobrir a massa. Quando a força é 6, a aceleração é 2. Quando a força é 12, a aceleração é 4. Conclusão. Vou pegar esse cara, porque dá na mesma, é múltiplo, né? Dobrou aqui, dá na mesma. Eu vou pegar o ponto 6 e 2 aqui para a gente resolver. Vamos lá. Ele fala quando a força vale 6. Quando a força vale 6, a aceleração vale 2. Então, F igual a ma. Quando a força vale 6, a aceleração vale 2. Já descobri que a massa do corpo é de 3 kg. Só isso. Ah, professor, a massa... se você botasse 12 e 4, ia dar na mesma. Qual é a quantidade de movimento quando a velocidade dele for 10? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então vai ser 3 vezes 10. Vai ser 30 kg metro por segundo. E nós temos a resolução da nossa primeira questão aqui, 30 kg metro por segundo, letra B de bola. Tá? Eu vou fazer... Aqui tem uma sequência boa da UERJ, né? Vou fazer essa do Enem, número 4. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, EPI, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. O que ele quer dizer com essa afirmativa? Você colocar um tijolo sobre a sua cabeça, encostar, né? Botar um tijolo na sua cabeça, é diferente de um tijolo numa queda livre de uma altura de 5 metros batendo na cabeça de uma pessoa. É totalmente diferente. A força produzida nessa queda, né, o impacto, é maior do que o próprio peso dele, tá bom? Ele quer saber quanto que vale essa força impulsiva em termos de peso do tijolo. É 2 vezes o peso? É 5 vezes o peso? Como que a gente mede isso, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, existem duas maneiras de resolver. Eu vou resolver fazendo impulso. O que acontece aqui? Um tijolo está em queda livre. Qual é a velocidade que ele vai bater no capacete da pessoa? Aí a primeira coisa que a gente faz aqui então eu sei que a altura da queda é de 5 metros e eu quero saber a velocidade. Eu não tenho tempo, não quero saber tempo, eu tenho o tempo de contato do capacete com o tijolo, ou seja, o tempo do impacto, mas não é o tempo da queda. Então eu vou aplicar a Torricelli. A velocidade com que o tijolo atinge o capacete ao quadrado é igual à velocidade inicial com que ele foi abandonado, vezes 2 vezes a aceleração e o deslocamento. Basicamente eu tenho um tijolo cuja velocidade inicial é 0 e ele vai cair numa altura de 5 metros e vai atingir com uma certa velocidade o capacete do rapaz que está trabalhando na obra, né? Então eu vou fazer o seguinte, a velocidade inicial dele é 0, tá?
qual é a velocidade com que ele vai bater no capacete? Bom, a aceleração é 10, é a gravidade. Né? É a gravidade e a altura é 5. É o deslocamento dele 5 metros. Então a gente tem aqui 100, então a velocidade é 10. Só tirar a raiz. Essa é a velocidade com que o tijolo bate no capacete. Bom, por que ele não continua a queda, professor? Porque o capacete vai realizar um impulso sobre o tijolo, vai mudar o movimento do tijolo. Né? Tem esse impacto ali. Quando a gente tem um impacto, a gente tem uma mudança da quantidade de movimento do corpo. Bom, e aí, professor? E aí que a quantidade de movimento do tijolo, quando ele está imediatamente antes dele bater no capacete, ou seja, a quantidade de movimento na aproximação tijolo ao capacete, é a massa do tijolo vezes a sua velocidade. Eu quero saber a quantidade de movimento do tijolo no momento em que ele vai colidir com o capacete. É essa que eu quero saber. Por quê? Porque o capacete aplicou uma força no tijolo de modo a mudar o movimento dele, né? Foi um impacto. Quando tem impacto, a gente tem isso, mudança de movimento. Movimento do tijolo. Bom, ele tem quantos quilos mesmo? Qual é a massa desse tijolo? O tijolo tem... Nossa, cheio de página aqui aberta, tinha que ter reduzido isso. Vamos lá. O tijolo tem 2,5 kg. Então é isso. O tijolo tem 2,5 kg. E a velocidade com que ele vai colidir no capacete é a velocidade após 5 metros de queda. É bem no momento do impacto, 10 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento do tijolo, 15 kg metro por segundo. Professor, o que acontece após meio segundo? Ele para. O tijolo bate no capacete e fica ali. Né? Pode ser que ele quebre ao meio, caia no chão, mas não importa. No momento, quando qualquer objeto toca no chão, toca no capacete, ele para. Meio segundo depois. Por que meio segundo depois, professor? Que a questão falou. Cujo impacto com o capacete dura meio segundo. Né? Então, o capacete amortece essa queda, mas ele não é um bom amortecedor, né? Ele não é uma borracha. Quanto maior o tempo de impacto, melhor o efeito do amortecedor. Então, quando a gente tem uma queda seca, um tijolo batendo num capacete, batendo no chão, uma queda seca, né? Pá! Parou. Quando a gente tem um colchão d'água, uma cama elástica, você tem um tempo de redução de velocidade maior, é um amortecimento. É o que a sola de um bom tênis de corrida faz, né? É um airbag. Então tá bom, vamos lá. Em meio segundo ela foi para zero. Então, qual foi a mudança da quantidade de movimento do tijolo? Foi 25 kg metro por segundo. Por quê, professor? Porque ele foi de 25 para zero. Então ele mudou 25. Em módulo, né? Em módulo. Não me interessa o sinal e tal, isso não interessa. Interessa que o tijolo tinha um movimento de 25 kg metro por segundo e depois de meio segundo ele para. Né? Aqui, depois de meio segundo, o tijolo passa a ter uma quantidade de movimento zero. Ele parou. Eu tenho... Então tá bom, professor. E aí, professor? E aí que a grandeza física responsável pela mudança do movimento dos corpos é um impulso. O capacete gerou um impulso no tijolo, mudando o seu movimento. Impulso é a mudança do movimento. Os movimentos mudam porque sofrem impulso. É essa coisa. Tem uma bolinha, um jogador vai lá e vai dar um impulso na bola, ela se movimenta, por exemplo. Então tá bom, professor, vamos lá. Impulso é força vezes tempo. A força que o capacete faz no tijolo vezes o tempo de impacto é o que a gente vai chamar de impulso que o capacete deu no tijolo. Impulso, a gente chama muito, vou impulsionar, vou dar movimento. Mas impulso também pode ser para frear, é igual aceleração. A aceleração negativa freia, né? Então, realmente, o tijolo recebeu um impulso do capacete, parando o movimento do tijolo. Impulso é a força que o tijolo recebeu vezes o tempo da colisão. E a mudança de movimento do tijolo é 25 em módulo. Tá? Em módulo. 25. O tempo de colisão foi de meio segundo. Então, quando eu passo meio para o outro lado, eu vou ver que a força vai ser 25. Está multiplicando, vem para cá dividindo, né? 25 sobre meio. Vai ser 50 newtons. Essa é a força que o tijolo fez no capacete, ou que o capacete fez no tijolo. É a mesma coisa, né? Terceira lei, mesmo módulo. O tijolo, ele tem 2,5 kg. O tijolo tem, a massa do tijolo é de 2,5 kg. Ou seja, o tijolo tem 25 newtons de peso. Esse é o peso do tijolo. É a força que o planeta faz nele, né? O peso do tijolo é 25.
E a força que o tijolo faz no capacete é 50, equivale a 2 vezes o seu peso. E quanto mais alto, maior esse impacto, né? Então, uma questão mais trabalhosa aí, né? E a gente descobre, então, que a força vai ser equivalente a 2 vezes o peso. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa gravação. Vou deixar aqui o nosso slidezinho, as contas, tá bom? É a questão da UERJ do Enem. Abraços e bons estudos.